aí, meus padawans, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Star Wars. E hoje eu irei contar a história de Jedi Fallen Order. O que é Fallen Order? É um jogo de Star Wars canônico. Foi desenvolvido pela Respawn Entertainment e foi lançado em 2019 pela EA. Basicamente, a premissa do jogo se passa em duas épocas diferentes, 19 BBY e 14 BBY. Mais especificamente, o que nós temos em 19 BBY, ou seja, 19 anos antes da Batalha de Yavin, são os segmentos de flashback que aparecem conforme o jogo avança e o nosso protagonista vai meio que desbloqueando uma habilidade nova. Então, ele recebe esse flashback. Para motivos de melhor narrativa da história, eu vou colocar os flashbacks todos no começo para contar em ordem cronológica os eventos, tá bom? Enfim, gente, eu tô sentindo que esse vídeo vai ser longo, então se acomodem, peguem alguma coisa para comer, descansem, relaxem e aproveitem. Nossa história se inicia durante o último ano das Guerras Clônicas, em 19 BBY, mais especificamente em um cruzador chamado Albedo Brave, que está na órbita do planeta Bracca. A bordo do Albedo Brave nós temos o mestre Jedi Jaro Tapal, o Assat, e seu padawan Cal Kestis. Eles estão em uma sala de treinamento e o Jaro vai ensinando várias lições diferentes para seu padawan. Inclusive, toda vez que o Cal for desbloquear alguma habilidade nova no jogo, ele tem um flashback do treinamento dele a bordo desse cruzador. Mas enfim, após concluir o seu treinamento, o Cal e o Jaro são informados que estão prontos para sair de Bracca e ir para Mygeeto, pois estão precisando deles lá, Mygeeto, enfim. A bordo da Albedo Brave e acompanhando os nossos Jedi, temos o 13º Batalhão, também conhecido como Batalhão Iron. E aí beleza, tá tudo certo, até que acontece o fatídico evento, a Ordem 66. O Batalhão Iron se volta contra o Jaro e o Cal e tenta atacá-los, Então, percebendo que foram traídos, o mestre bola um plano para eles fugirem nas cápsulas de fuga. Então os dois se dividem, com o Jaro abrindo caminho, lutando contra um monte de clones, e o Cal vai rastejando pela ventilação e outras partes internas do cruzador. Inclusive, quando ele está no fosso do elevador, ele acaba deixando o sabre de luz dele cair e já era, perdeu. Eventualmente o Cal consegue chegar até as cápsulas de fuga e ele se encontra com seu mestre lá. Só que, quando eles estão tentando abrir a cápsula, chegam um monte de clones que conseguem acertar um tiro fatal no Jaro. Então, o Cal usa a força para paralisar esses clones e puxa seu mestre para dentro da cápsula de fuga. Eles tentam escapar e, em seus últimos suspiros, o Jaro fala para o Cal: permaneça fiel ao código Jedi. Aguarde o sinal do conselho e confie na força. Então ele entrega o próprio sabre para o seu aprendiz e morre. Fim dos flashbacks. Agora nós vamos ter um time skip de 5 anos, ou seja, nós vamos para 14 BBY, 14 anos antes da Batalha de Yavin. O Cal agora continua em Bracca e ele está trabalhando na guilda de sucateiros. Basicamente o papel dele é desmanchar naves, sejam republicanas, sejam dos separatistas, ele desmancha naves. E ele tem um amigo Abednego chamado Prof. E aí o Cal e o Prof estão lá de serviço, de boa, até que eles encontram um caça Jedi. O Prof fica muito feliz, porque eles vão ganhar muita grana com isso, mas também fica com um certo pesar, lamentando pelo Jedi que provavelmente perdeu a vida nesse caça, Inclusive o Cal também parece meio assim, triste, porque ele não fala sobre o passado dele. Ninguém sabe que ele é um Jedi, ele tem que se manter escondido. E numa tentativa de animar seu amigo, o Prof dá um conselho: Cal, aqui não é futuro, você ainda é jovem. Olha, cara, sai desse planeta, segue sua vida e encontre seu destino, vai explorar a galáxia. Só que o Cal, ele diz: não, vou ficar aqui mesmo, tranquilo, de boa. Então, a nave que eles estão, fazendo desmanche, ela meio que inclina por acidente quando o resto dos sucateiros vai fazer movimento, remoção da nave.
E os dois começam a deslizar e ficam presos na beirada. O Cal ainda consegue se segurar, mas o Prof não. E ele tá caindo pra morte certa. Desesperado e sem saber o que fazer, o Cal usa a força para desacelerar a queda do Prof a tempo de uma plataforma flutuante pegá-lo. E aí, né, beleza. O Prof descobre que o Cal é um Jedi, mas ele diz, ei, aqui não, aqui não. E beleza, eles vão até um trem lá e o Prof promete que vai guardar segredo, afinal eles são amigos e tal. Só que ele tem que ser sincero com o Cal. Esse lugar não é seguro. Seria bom se ele sumisse por um tempo, né? O Cal concorda com a ideia. Tem até um cara que tá devendo favores pra ele, então ele vai cobrar esses favores. Só que no meio do caminho, o trem é parado para uma inspeção de Stormtroopers. E beleza, eles ficam meio preocupados, mas saem. E não são só Stormtroopers, também tem Purge Troopers e duas Inquisidoras, a segunda irmã e a nona irmã. E aí beleza, elas ficam ameaçando matar todo mundo, porque descobriram, caboetaram que tem um Jedi ali. Só que elas não sabem quem é. Se ninguém falar, todo mundo ali morre. Então o Prof, cansado, né, dessa tirania do Império e tal, porque, poxa, eles eram engenheiros, ganhavam bem, agora trabalham desmanchando nave por uma miséria. Então, ele dá um discurso lá revoltado contra o Império e diz que pra eles são pessoas dispensáveis. A segunda irmã concorda e o mata a sangue frio. O Cal se revolta, acaba revelando que é um Jedi, né, quando ele puxa o sabre de luz, mas são 2 contra 1. E o Cal é jogado longe em um trem, né? E temos um trecho de gameplay onde ele fica correndo, lutando contra Stormtroopers. É tipo um tutorial mesmo. E no meio da perseguição, uma outra nave aparece e de lá tem uma mulher dizendo, olha, nós viemos te salvar, mas de onde a gente tá não dá pra pousar. Então continue que a gente te pega mais lá pra frente. E o Cal fica meio confuso, né? Ela explica que eles interceptaram a transmissão do Império quando souberam que os Inquisidores estavam indo pra lá. Eles também decidiram chegar antes pra tentar salvar, né, quem tivesse em perigo. No caso, o Jedi. E beleza, o Cal continua lutando lá contra os Stormtroopers. Ele chega numa plataforma, luta contra a segunda irmã, quase perde, até que é resgatado por essa mulher na nave, né? Ele embarca e a mulher se apresenta como Cere Yunda. Ela também está acompanhada de um latero chamado Grease Dritus. Ele é o capitão da nave, né, chamada Stinger Mantis. E basicamente o objetivo da série é reerguer a Ordem Jedi. Eles traçam um curso para um planeta chamado Bogano, né? E o Cal vai descansar. Quando ele acorda, ele encontra como se fosse um banjo e tal. Ele começa a tocar e é revelado que ele tem uma habilidade bem rara com a força, que se chama psicometria. Basicamente ele toca num objeto e vê eventos ligados a ele, sua história. É como se fosse um eco da força saindo do objeto, sabem? Pronto, é tipo isso. E, bom, meio que o Cal já percebeu que a série é uma Jedi, porque ela mesma comentou que tinha composto essa música, né? Que ele estava tocando. E ele pergunta se ela é uma Jedi mesmo, e ela diz que não mais. O Cal questiona se ele a conhece, ou se ela o conhece, ela diz que não, mas conheceu o Jaro Tapal, o mestre do Cal, né? E ele foi um Jedi formidável, foi um herói. Mas enfim, o Cal acaba confessando que a ligação dele com a força foi afetada por causa da Ordem 66, né? E toda vez que ele medita e abaixa a guarda, ele perde o controle e é levado de volta para aquele dia, né? Cere tenta tranquilizá-lo, dizendo, não, você sobreviveu e você não tá mais sozinho, fica tranquilo. Então, a Mantis pousa em Bogano, né? O Cal fica tipo, peraí, o Império não vai nos encontrar aqui? E a série revela que esse planeta foi descoberto por um Jedi há muito tempo atrás. Então, obviamente, o Império não sabe sobre ele. É bem secreto mesmo. E ela aponta para uma estrutura dizendo que acredita que aquela câmara tem uma chave para reerguer a Ordem Jedi. Mas aí que tá. É preciso alguém forte na força para passar no teste. E como ela não é mais um Jedi, ela precisa do Cal. Ele não confia muito na série, ela também não confia muito nele, mas eles têm interesses em comum, então eles têm que trabalhar juntos. Ela diz que vai que vai falar mais, né, com o Cal, conversar mais, quando ele chegar lá na Câmara. E até lá, tem alguém que o Cal deveria conhecer, né? Nesse momento, o jogador está livre para explorar Bogano
E no meio do caminho, o Cal Kestis acaba encontrando um droid chamado BD-1. É um droid muito fofinho. Eles começam a passear juntos, lutam contra algumas criaturas. O Cal salva o BD-1 salva o Cal e acaba com a perna meio machucada. Então, pegando as ferramentas de sucateiro, ele consegue regular e ajeitar a perna do BD-1, né? E o BD-1 dá um estimulante para o Cal, que é justamente a forma de recuperar a vida nesse jogo, né? Se não me engano, o jogador tem capacidade para dois estimulantes, ou então 3, dependendo de um upgrade. Eu tenho quase certeza que é isso. Mas enfim, eles continuam andando, chegam até a câmara, né? E o BD-1 exibe um holograma de um mestre Jedi chamado Eno Cordova. O Eno revela, né, que essa câmara e tal é um templo sagrado que foi erguido por uma antiga civilização chamada Zeffo. O Eno Cordova, né, teve uma visão de uma ruína da Ordem Jedi, no caso, obviamente, o fim das Guerras Clônicas, né? E por isso ele guardou dentro da câmara um holocron. E esse holocron contém uma lista de nomes e locais de jovens sensitivos à força por toda a galáxia. E ele manteve, né, o holocron dentro, na parte interna da câmara, e só pode liberar o acesso, né, ele só pode confiar em quem seguir o mesmo caminho que ele e o compreender. Então, basicamente, o Cal vai ter que procurar as tumbas escondidas dos 3 sábios Zeffo e aprender a ver os mistérios da força como eles viam no passado. Tudo o que ele precisa saber, ou melhor, tudo o que ele precisa está lá no BD-1. O Eno diz, né, que agora ele deve ir até Zeffo, o planeta natal, né? E então ele achará paz no olho da tempestade. O Cal e o BD-1 decidem voltar para Mantis, né? Só que no meio do caminho eles acabam passando por um mural com uns desenhos, né, umas gravuras bem curiosas. O BD-1 acaba desbloqueando outra holograma do Eno Cordova, né? São memórias mesmo. E o Eno comenta que esse mural é interessante e que os Zeffo demonstravam interesse em um certo planeta chamado Datomir. Pois é. Então, nesse momento, o Cal volta para a nave, né? Fala tudo que ele descobriu. E a série revela que o Eno Cordova era o mestre dela. Ela foi padawan dele. Bem bacana, né? A série, ela é uma cavaleira Jedi, uma mestra, basicamente. Eu não sei ao certo qual é o ranking dela, se ela é uma cavaleira ou se é uma mestra. Mas eu tenho quase certeza que é uma mestra, pelo menos. A questão é, agora... o Cal pergunta por que ela não é mais uma Jedi, né? E ela diz, olha, eu passei por uma experiência que mudou a minha perspectiva e cortei a minha ligação com a força. E aí ela não revela mais nada. O Cal meio que entende que ela ainda não está pronta para falar tudo. Nesse momento o jogador tem 2 escolhas. Ele pode ir para o planeta Zeffo ou para Datomir. É o seguinte, se o jogador escolher ir para Datomir, ele vai pegar uma pequena parte da história lá, só que não vai ser capaz de avançar. Então, eventualmente, ele vai ter que ir para Zeffo antes de continuar em Datomir. Por isso, eu acho que a melhor escolha mesmo para a história seria o Cal ir direto para Zeffo. Chegando lá, tá tendo uma tempestade, né, que tá meio que embaralhando os sensores da Mantis. Mas mesmo assim, o Cal consegue avistar um assentamento imperial. E o que é que o Império está fazendo lá em Zeffo? Minerando artefatos antigos. É um projeto chamado de Projeto Broca. O Cal desce até esse assentamento, luta contra um monte de Stormtroopers e é guiado pela força até a primeira tumba Zeffo, a tumba de Ailran. E aí, beleza. Quando ele está explorando a tumba, né, ele desbloqueia outro holograma do Eno Cordova, né, o BD-1 exibe, e basicamente ele está analisando uma casca de árvore, e não é uma árvore qualquer. Graças a esses detalhes no tronco, dá para perceber que é uma árvore Roshir de Kashyyyk. Por sorte, o Eno Cordova tem um velho amigo chamado Chefe Tarfful, e ele deduz que talvez o Tarfful saiba alguma coisa sobre o Zeffo, né? Então, novamente, o Cal e o BD-1 retornam para Mantis, informam que eles têm que ir lá para Kashyyyk procurar o Chefe Tarfful. O Greez fica meio receoso porque a coisa tá feia naquele planeta, o Império tá explorando os Wookiees até onde não dá. Mas, eventualmente, eles decidem ir para Kashyyyk, né?
Novamente, você pode ir para Datomir se você quiser, mas vai estar bloqueado lá. Você só vai ter só vai ter acesso à primeira parte da história. Então vamos continuar aqui. De Zephyr eles foram direto para Kashyyyk. No meio do caminho, o Cal pergunta, né, para a série por que ela não usa mais a força, e ela revela um pouco mais da sua história. Durante a Ordem 66, né, o expurgo da Ordem Jedi, ela e sua padawan, Trilla Suduri, pegaram algumas crianças e se esconderam, mas não adiantou. Uma patrulha, né, de clones estava muito próxima de onde elas estavam, então a série decidiu distraí-los, levá-los para longe da Trilla, e a Trilla ficava com as crianças. O problema é que a série foi capturada e em seguida foi torturada. Basicamente o Império queria saber tudo que ela sabia sobre Eno Cordova, enfim, sobre tudo. Tudo mesmo que a série sabia. Ela sofreu bastante até que houve uma rebelião, né, e ela aproveitou a oportunidade para fugir. Mas isso quase a destruiu, né, e ela não é a mesma pessoa que costumava ser. O Cal questiona se a Padawan da série tá viva, se ela sobreviveu, né? Só que a série diz não, e é por isso que nós não podemos falhar, para que os sacrifícios dos nossos iguais não sejam em vão. E aí beleza, eles chegam na órbita de Kashyyyk, e a série e o Grease já vão mexendo lá na Mantis, né, para deixar a assinatura baixa, não chamar atenção. Alteram o localizador para transmitir sinais do Império. Só que o Império não está preocupado não com eles, está mais preocupado focando em alguma coisa que está no solo. Então eles descem na Mantis e veem que o Império está explorando Kashyyyk ao máximo os recursos. O planeta está bem... tá osso, tá duro lá. E para piorar a situação, ainda está tendo um confronto no solo entre o Império e o que parecem ser guerrilheiros, né? Só que o Império lança 2 andadores AT-AT para a batalha. E o Cal percebendo, olha, o pessoal lá embaixo está em perigo. Talvez algum deles conheça o Tarful. Talvez até o Tarful esteja lá embaixo, né? Eu vou ajudar. Esse segmento da gameplay é muito massa, porque o Cal entra no AT-AT, toma ele e controla o AT-AT. É muito maneiro. Mas durante essa sequência a gente descobre que o grupo que estava lutando contra o Império era ninguém mais, ninguém menos que o Sol Guerreiro e seus partisãos, né? E aí, basicamente, eles se ajudam, derrotam aquela parte do Império, né, que estava ali. E o Cal revela que ele está procurando o Tarful. O Sol diz que é impossível encontrá-lo. E diz que tem um monte de Wookiee sendo mantido prisioneiro numa refinaria. Então sobra para o Cal ter que resgatá-los. Mais um trecho de gameplay, ele consegue resgatar os Wookiees. E o Sol o convida a se juntar a ele. O Cal recusa, né, porque ele ainda tem coisa para fazer. Então, um dos Wookiees que ele resgatou é o comandante Choisik. E ele meio que informa, né? Só que o Cal não sabe falar Wookiee. Então, quem serve como intérprete é Maricosa, uma das partisãs lá do Sol, né? Uma das guerrilheiras. Basicamente, ela diz que eles não sabem o paradeiro do Tarful, mas caso o encontrem, irão avisar o Cal, né? Vão manter contato. Nesse momento, novamente... o jogador pode escolher entre ir para Datomir ou então voltar para Zephyr. Por motivos de história, vamos para Zephyr. O Cal, o grupo decidiu voltar para Zephyr porque o Império está perto de encontrar a segunda tumba. E aí, beleza, no caminho para a tumba, o Cal acaba reencontrando a segunda irmã, né? Ele luta com ela, quase é morto, se não fosse pelo BD-1 abrindo uma barreira ali entre os dois. E aí vem a revelação. A segunda irmã, na verdade, é a Trilla, a antiga Padawan da série. E ela revela para o Cal, né, que a série a entregou. Então ela pede, né, para que o jovem tenha cuidado com a nova mestra dele. Ela revela que a série usou o lado negro da força. E ela questiona o que é que o Jaro Tapal diria dele. O Cal diz, né, que não vai permitir que a Trilla machuque os amigos dele. Ela, isso é o que veremos. Ela se afasta e o Cal consegue encontrar a entrada da segunda tumba, que é a tumba de Miktrull. Lá dentro, ele começa a explorar, né? Ele tenta contactar a série, mas a Trilla interrompe, né? Revelando que ela hackeou a comunicação dele quando ele tentou chamar a série. E beleza, o Cal encontra um sarcófago, né? Só que deu tempo para as forças do Império chegarem até ele. E a Trilla pede para que o derrubem, né?
Nesse momento o Cal tá em queda livre e tem outro flashback, que aí, né, enfim, é conectando com a força e tal, mas isso já é do passado, de um treinamento que ele teve com o Diário Tapal. Enfim, ele consegue se salvar e ele repete lá um lema: a força está comigo e ela nos conecta, né? Então ele chega numa outra parte lá da tumba, o BD-1 desbloqueia mais um holograma do Eno Cordova, que revela, né, que um objeto chamado de Astrium Zepho pode ser a chave para a câmara. Só que aí ele está muito contente que o Tarful conseguiu encontrar. E aí, beleza, né? Ou melhor, não, pera. Ele só fala que o Astrium Zepho pode ser a chave para abrir a câmara. Eu adiantei um pouco a história, mas enfim. E aí o Cal tenta voltar, né, pra Mantis, só que ninguém tá respondendo nos comunicadores. E ele começa a estranhar que essa base, né, esse assentamento imperial começou a ficar vazio. Então ele desce até as cavernas de Zepho e encontra com uma caçadora de recompensas chamada Sherazade. Ele luta contra ela, mas é derrotado. Então ele acorda numa estação espacial num asteroide, chamada de Ordo Ares. Basicamente, Ordo Ares, né, é uma estação que é controlada por um sindicato do crime chamada Prole de Haxion. O Grace já tinha mencionado ela, inclusive, durante um dos segmentos de gameplay. E o Cal, né, ele tá sem o sabre, tá sem o BD-1, tá sozinho. Então ele vai se aventurando por essa estação, consegue encontrar o sabre, consegue encontrar o BD-1 tranquilo. E ele passa por uma porta e descobre que ele está numa espécie de coliseu, né? E quem está por trás de tudo isso é um umbarano, senhor do crime, chamado Sorc Tormo. E aí, né, o Cal é forçado a lutar contra um monte de criaturas lá, que tem em Ordo Ares. E também luta, né, contra a Sherazade e finalmente a derrota. É então que a comunicação volta e o Gris chega, né, na Mantis para resgatar o Cal. Ele embarca, né? E, tipo, revela que a missão está em risco, porque a Trilla, ela já sabe do Holocron, sabe que eles estão procurando, né, que pode dar ruim. Só que, ao mesmo tempo, o Cal confronta a série sobre o que aconteceu e ele tá chateado com ela, né? E o Gris, ele fica meio assim, distante dele, por causa que, basicamente, ele foi capturado, que o Gris está devendo uma grana pra Prole de Haxon, por causa de aposta e tal. Mas, enfim, a discussão é interrompida porque eles recebem uma transmissão da Mari dizendo que encontraram o chefe Tarful e ele quer ver o Cal. Só que aí tem um problema. O Império atacou, tomou a refinaria de novo e o Sol fugiu, foi lá pro espaço. E aí o Cal diz que estão indo, né? Ele diz que depois vai conversar melhor com a série sobre isso. O Grace vai até onde o Cal tá, ele se desculpa por tudo e tal. Ele disse que antes ele nem se importava com nada, só ficava em jogo, essas coisas. Mas graças ao Cal e a série, ele mudou. Ele viu que tem coisas bem mais importantes. Chegando lá em Kashyyyk, né, o Cal parte. É um segmento até longo de gameplay, que ele vai lutando contra o Império até encontrar a Mari e os outros. E o chefe Tarful tá lá no meio, né? Basicamente, ele comenta, né, que a árvore original pode ter as respostas que o Cal está procurando. O Cal vai passando por um trecho subaquático, ele pega um respirador junto com a Mari, né? E aí beleza. Ele vai, os caminhos dele se divergem. O pessoal fica lá em Kashyyyk. O Cal também está em Kashyyyk, só que ele vai procurar essa árvore original. Ele está quase no topo da árvore quando uma nave do Império ataca. E quem está lá é a nona irmã, né? Ela vai atirando e tal, o Cal consegue escapar para um outro trecho e acaba trombando com uma ave, um pássaro Shail. E esse pássaro, né, tá machucado por causa da nona irmã. Ele ajuda a criatura, dá um estimulante para ela, que fica curada, e decide dar uma carona para ele até perto do topo da árvore original. Só que aí, antes dele chegar no topo, tem um canto que você pode fazer um upgrade de sabre de luz. Agora não é um sabre individual, é um sabre duplo, que nem o Darth Maul, né? Inclusive esse upgrade você também pode pegar em Dathomir, tá liberado nessa primeira parte, mas enfim. Isso é algo que não muda, só você pode pegar a qualquer momento no planeta que você for, no caso ou Kashyyyk ou Dathomir. A questão é, ele chega no topo da árvore, né? E o BD-1 revela outro holograma do Eno Cordova. Que aí sim, ele estava preocupado com o Astrium
lá na tumba Cojet, em Dathomir. Só que o chefe Tarful conseguiu encontrar. Então, tranquilo, tinham 2 Astriums, o que está em Dathomir e o que está com Eno Cordova, né? Que estava com Eno Cordova. Então o Cal percebe, ele tem que ir para Dathomir de qualquer jeito. Só que aí que tá. Antes que ele possa fazer alguma coisa, a nona irmã aparece, eles estão duelando, ele consegue cortar uma das mãos dela fora. Só que aí ela revela que já foi uma Jedi, o membro caído não é nada pra ela, e seria divertido levar o Cal preso e vê-lo sucumbir como o resto deles. Ela percebe que ele tá com raiva, né, e diz, espere até ver o isolamento, a tortura, a mutilação. Você não pode parar o Império. Mas o Cal continua lutando contra a nona irmã e a derrota, né? Então o Shail aparece e dá uma carona pra ele até Amantes. Lá o Cal comenta, né, que precisam ir pra Dathomir. E a série diz, olha, é o seguinte, Cal, eu resisti ao... Ele conta, né, sobre o confronto dele com a nona irmã. Então a série abre o jogo. Ela tentou resistir o máximo que pôde à tortura, mas no fim ela acabou sucumbindo e entregou a posição da Trilla. Ela sabe que nunca vai poder corrigir esse erro, né? Então o Cal disse que a nona irmã tinha comentado que ele iria virar um inquisidor como se isso fosse inevitável. Mas aí que tá, a série passou pelo mesmo que a nona irmã e não se juntou aos inquisidores. Só que aí a série só diz, não, vamos encontrar esse Holocron, vamos. E aí eles partem para Dathomir. Ela pede pro Cal tomar cuidado, né? E nesse trecho o Cal continua andando, explorando Dathomir e encontra uma Irmã da Noite sobrevivente, né? Ela o ameaça, mandando sair dali. Ele não sai, né? Porque ele precisa pegar o Astrium. Então ela usa magia para invocar Night Brothers, pois é. Então, quando o Cal tá fugindo dali, ele acaba encontrando, né, um andarilho que alega, né, que gosta de estudar as histórias da Irmã da Noite, entre várias outras coisas. E que aquela Night Sister que o Cal encontrou, né, ela era uma criança durante o massacre de Dathomir nas Guerras Clônicas. O Cal nota, né, umas ruínas, ele tenta ir até lá, mas o andarilho sugere que ele evite essas ruínas ou será seduzido pelo poder, né? Nessa parte do jogo, o Cal já desbloqueou o pulo duplo, porque ele já chegou em Kashyyyk e tal, por isso que estava bloqueado o caminho. Se você tivesse ido direto para Dathomir, você não ia ter o pulo duplo, só ia encontrar com o andarilho e ir embora, é isso. Mas agora não. Ele vai até essa parte, né? E aí, beleza. A Irmã da Noite aparece e diz que ela vê o Cal junto com esse andarilho e fala: ele tinha razão sobre vocês Jedi, vocês são ladrões mentirosos que trazem a morte, não é mesmo? Ela tá com um objeto na mão, ela usa magia negra pra invocar, né, as Night Sisters zumbis dos casulos dela. O Cal meio que corre dali, né? E ele acaba trombando com uma criatura alada, parecida com um morcego gigante chamado de Gorgara. A luta é intensa, mas ele consegue derrotar a criatura, né, que é esmagada por umas pedras lá. E ele percebe que o andarilho sumiu. Ele volta, né, para essas ruínas, encontra uma porta e ele passa por uma provação. E aí sim nós temos o flashback da Ordem 66, né? Mas enfim, essa provação é basicamente o mestre dele, Jaro Tapal, tá lá dizendo que ele fracassou, que ele era fraco, que ele podia ter feito mais, que ele não merece ser um Jedi, e o Cal fica cada vez nervoso, com medo e acaba danificando, quebrando o próprio sabre de luz dele. Na saída dali, ele encontra de novo com esse andarilho que se revela como Taron Malicus, um Jedi um ex-Jedi, basicamente. Durante as Guerras Clônicas, ele acabou caindo ali em Dathomir, ficou preso, e o planeta, né, a magia negra e tal, o lado sombrio, tentou ele, mas ele dominou o lado sombrio e ele meio que chama o Cal pra trabalhar junto com ele. O Cal não quer demonstrar interesse nisso, só que aí a Irmã da Noite aparece e é revelado o nome dela, Merrin. E aí, tipo, o Malicus falou outra coisa. Ele falou, não, os Jedi são traiçoeiros e tal. E a Merrin tá ali ouvindo o Malicus dizendo, não, junte-se a mim, vamos ser uma família e tal, que nem os Jedi eram. E ela percebe, né, que o Malicus estava fazendo ela de besta. E ele controlava, né, também os Irmãos da Noite. Então ela invoca mais Irmãs da Noite ainda. E o Cal tem que fugir apressadamente para Amantes. E aí ele desabafa com a série
sobre o que aconteceu, né? Tipo, ele não fala da provação, ele fala que ele quebrou o sabre e ele comenta o trauma que ele tem. Ele não pôde salvar o mestre dele, ele devia ter sido mais forte, mais corajoso, e se tivesse ouvido o Jaro, poderia ter ajudado. A série tenta convencer o Cal que ele não é culpa dele o que aconteceu. E ela conta a história dela, né? Ela tava lá com a Trilla, ela foi capturada, passou por muita tortura, tentou resistir, não conseguiu e acabou falando onde a Trilla tava. Então, ela meio que ela viu, né, as crianças sendo levadas, a Trilla também sendo torturada ao extremo até se transformar no Inquisidora. E aí a série não aguentou, ela acessou o lado sombrio da força, matou todo mundo ali, menos a Trilla, e fugiu. Então ela vira pro Cal e diz, olha, nós não podemos mudar o passado. Você que tem que decidir, seguir em frente. O Cal pergunta como ele pode seguir em frente, né? E ela começa por isso. Ela aponta pro sabre de luz do Cal. Então eles partem para Ilum, aquele planeta onde a Ahsoka levou os Younglings, né? Que é sempre um rito de passagem para eles encontrarem seus cristais Kyber para construírem seus sabres de luz. E aí quando eles chegam em Ilum, né? Ela fala que o Cal vai ser testado, ele diz que está pronto, e ela, você não vai ser testado só aqui. Todo Jedi encara o lado sombrio, e é muito fácil falhar. Então o Cal percebe que a série, mesmo cortando a conexão dela com a força, ainda luta contra o lado sombrio. E ela diz que eles sempre vão lutar, mas esse é o teste. A escolha de continuar lutando é o que os define como Jedi, né? Então ela pega o cabo do antigo sabre de luz dela e entrega pro Cal. Agora ele tá com 2 sabres, né? O que era do mestre Jaro Tapal e o que era da sua mestra atual, Seri Yunda. E não tem o cristal Kyber porque ela meio que vendeu para pagar um débito lá, uma dívida que o Grace estava. Mas enfim. O Cal comenta que tá na hora dele encontrar quem ele é. E ele vai, né, junto com o BD-1 para as cavernas de Ilum. E ele começa a sentir o chamado do cristal Kyber. Depois de explorar muito e enfrentar algumas criaturas, ele consegue encontrar o cristal dele, só que o cristal se parte ao meio. E o Cal fica chocado, dizendo, é o fim, acabou, não tem outra chance. E é então que mais um holograma do Eno Cordova se ativa. E esse é bem bacana, porque é uma mensagem do Eno para o BD-1. O fracasso não é o fim. Chegou a hora, essa pode ser a última vez que você irá me ver. O fracasso é uma parte necessária do caminho. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam lutando, como você, BD-1. Eu sei que você irá encontrar alguém tão corajoso e persistente como você, e vai ajudá-lo como você me ajudou. Mas a sua memória será completamente perdida. Você tem certeza disso? E o BD-1 concorda. Então o Eno, né, o Eno Cordova, inicia a criptografia da memória. E aí que tá. Só através de uma relação de confiança as memórias do BD-1 seriam restauradas. Ele acredita no droide como sempre acreditou. E ele acredita em quem o BD-1 escolher para assumir o lugar dele, né? Então o Cal percebe que o BD-1 arriscou as memórias dele pelo Cal. Então ele diz que também acredita no BD-1 e tem uma nova perspectiva, né? Ele pega lá o cristal Kyber dele partido, pega o sabre lá de Jaro Tapal, pega o cabo lá da série e monta um sabre de luz dele, um sabre dividido, que é um sabre que pode se separar e atacar de 2 formas diferentes. Bem bacana, como se fossem 2 sabres. E aí que tá, quando ele tá saindo dali, a Mantis a série e o Grease percebem, né, informam o Cal que o Império tá ali, com uma operação, né, de mineração de Kyber e tal, e estão mandando reforços. O Cal volta pra nave, agradece o Grease e a série, né, pela jornada, e eles retornam a Dathomir. Então o Cal volta para aquela porta e enfrenta o passado dele. Ele luta um pouco com o Jaro Tapal, né? Mas então ele desliga o sabre e diz que a perda faz parte dele. Ele vai honrar as lições e o sacrifício de seu mestre. Então o Jaro Tapal fala, né, que a persistência revela o caminho e a ilusão se dissipa. A porta se abre revelando a tumba de Kujet. Então o Cal anda um pouco, encontra com a Merrin, né? E eles meio que formam uma aliança, porque ela percebeu que ele realmente não estava atacando, ele fala qual é o objetivo dele, e meio que,
Tipo, ele diz, olha, eu tô sozinho, eu tinha a Ordem Jedi, mas eles não existem mais. E tem crianças em perigo, eu quero impedir que o Império machuque ela, as machuque, né? E a Merry também revela que ela era uma criança, ela tá sozinha agora, desde o massacre em Dathomir e tal. Enfim, eles formam uma aliança mesmo, porque eles são muito parecidos, são sobreviventes, né? Então, o Cal, ele encontra com o Malicus, que tenta seduzi-lo pro lado sombrio de novo. O Cal se recusa, então os dois começam um combate. E aí a Merry intervém, né, para ajudar o Cal e enterra o Malicus vivo. Pois é. Então o Cal continua avançando, encontra o Astrium, né, e mostra que com isso ele vai poder acessar o Holocron, que está com a lista das crianças sensitivas à força, e que se cair nas mãos do Império, essas crianças vão estar em perigo. Então, ela pergunta, né, que ele está fazendo isso, ele fala um pouco sobre o Prowl, que deu o conselho, né, de explorar a galáxia. Ele não queria muito isso, mas a força encontra formas surpreendentes de agir, né, ele mal esperava estar onde ele está agora. Então a Merrin decide ir junto com o Cal. Eles vão para Mantis, né, o Grease e a série ficam meio receosos, mas dão as boas-vindas a ela, né, e a Merrin se questiona se o que eles estão fazendo é o certo. Porque, tipo, assim as crianças vão estar em perigo, vão ser caçadas também, né? Mas eles não têm muito tempo para debate, porque eles retornam para Bogano. E o Cal volta para a Câmara, junto com o Astrium, abre uma passagem lá, e ele meio que tem uma visão do Zeffo, né? Onde um sábio Zeffo fala que a espécie dele era bem esperta, estudiosa, mas foi caindo na ganância, nesses erros bem fúteis mesmo. Então, a espécie foi quase inteira destruída. Ele está guiando o resto, basicamente os que sobraram, até o grande desconhecido, esperando encontrar a tão sonhada paz. Então, o Cal tem uma visão, né, do que aconteceria se ele pegasse o Holocron. Ele treinaria essas crianças, mas eles seriam perseguidos pelo Império. Eventualmente não ia dar. E o Cal meio que ia se render para a Trilla para poupar as crianças. Só que as crianças seriam presas numa cela e o Cal se tornaria um inquisidor. Então ele sai dessa visão, né? Vai pegar o Holocron, mas ele percebe que a Trilla foi para Bogano também. É revelado num quadrinho que ela acabou encontrando um antigo arquivo lá do Eno Cordova num templo, em um outro tempo, em um outro planeta, e deduziu onde ficava Bogano e foi até lá para tentar pegar o Holocron de uma vez por todas. O Cal duela contra a Trilla, ele consegue pegar o sabre de luz dela, só que por causa da psicometria, ele acessa o passado da Trilla e vê por tudo que ela passou, né? Então, quando ele recobra a consciência, ele vê que a Trilla foi embora com o Holocron. Ele volta para Mantis desesperado, pede desculpas para a série, né? Pois ele viu tudo o que ela e a Trilla passaram. E, poxa, ele foi insensato, foi arrogante e nunca vai entender realmente o que ela passou. Só que aí que tá, a Trilla tá com o Holocron, o Cal não sabe para onde ela vai levar o Holocron. Só que aí a série diz, olha, eu sou responsável pelo caminho que a Trilla tomou e o que ela vai fazer será o custo dos meus erros. Ela tá bem desanimada e o Cal diz, não, nossos erros estão no passado. E o que importa é nossa responsabilidade. É o que nós fazemos após isso. Após, né, agora. Isso foi o que você me ensinou. A série diz, é verdade, né? Olha, eu sei para onde a Trilla tá levando o Holocron. Tem uma fortaleza que é para onde eles levam os Jedi. É de lá que vem os Inquisidores. Foi de onde eu escapei, né? Eu nunca achei que voltaria lá. Só que o Cal tranquiliza, né, dizendo que a série não vai voltar para lá sozinha, pois agora ela tem um amigo. Ela, não, eu terei um Jedi ao meu lado. Então ela pega o sabre da Trilla usando a força, ela pede para que o Cal ajoelhe, né, e ela diz, pela autoridade do conselho e pela vontade da força, Cal Kestis, eu lhe consagro Cavaleiro Jedi. Então o Cal não é mais um Padawan, ele foi promovido a Cavaleiro, vambora! E aí ela diz que ele está pronto, né? O Cal diz que ela também está pronta. E eles partem rumo à lua de Nur no sistema Mustafar. A Merrin performa um ritual para esconder a nave, né? E o plano da série é o seguinte. Ela vai atacar o nível de defesa e sabotar os sensores para que a Mantis pegue os busque lá, né? Depois que pegarem Holocron.
E o Cal vai achar o Holocron, basicamente isso. Ele diz, ué, não é melhor se a gente for junto? Ela, não. O lado sombrio ele tá me tentando, e o destino dessas crianças está em risco. Seja lá o que acontecer, não se preocupe comigo. Pega o Holocron e vai embora. Então eles se separam, né? Cada um vai para uma cápsula que é ejetada no oceano e é uma infiltração subaquática bem bacana. E aí nós temos, né, o Forte Inquisitório. É uma missão bem bacana. O Cal se comunica com a série, né? Ela pede para que ele recupere o Holocron. Ela encontra, né, o local onde está, bota lá no mapa pro BD1. Ela desativa os escudos e pede para o Cal inundar a base e nadar até o reduto central, né? Trecho de gameplay. O Cal vai passando pelas defesas. A série manda ele botar o lugar abaixo, né? E diz que o Holocron está sendo mantido na câmara de interrogatório. É o lugar mais seguro do Forte Inquisitório. Ela vai abrir caminho e afastar os reforços e vai encontrar o Cal assim que ela puder. O Cal vai, né, até essa câmara de interrogatório, encontra o Holocron, mas a Trilla tá lá. Eles lutam de novo, o Cal consegue vencer, machucando o ombro da Trilla, né? A série chega, ele fala que recuperou o Holocron. E a série diz que ela tem que encerrar isso, né? Ela chega na Trilla e diz que não é tarde demais. As escolhas dela não deram opções para Trilla e ela sabe que falhou com a Padawan e ela se arrepende muito disso. Então a Trilla perdoa a série, mas então ela escuta passos e sente alguma coisa através da força. E é então que a gente escuta aquela respiração icônica. Isso mesmo. Darth Vader chegou. E aí ele fala, né, que a segunda irmã falhou com ele e ele a mata. A série tenta atacar o Vader, mas é jogada longe com a força. E ele diz que seria prudente o Cal desistir. O Cal comenta, pode ser, né? Ele até tenta enfrentar o Vader, mas é jogado longe, então ele decide fugir mesmo com o Holocron. Ele é perseguido pelo Vader, é uma cena bem tensa. Ele chega meio que nos níveis superiores, né? E consegue recuperar a comunicação. Ele fala pro Gris, que tá com o Holocron, tá indo pra superfície, e que é pra ele preparar a Mantis, né? Só que quando ele vai abrir uma porta, o Vader já tá lá. Ele tenta lutar contra o Vader, mas o Vader usa a força pra jogar o Cal longe. E pega o sabre de luz do Cal com a força e vai levando na direção pra ferir o Cal. Ele fica ferido aqui. Só que antes que o Vader possa matá-lo, a série chega pra atacar também. O Vader luta contra ela. E ela vai ficando cada vez mais irritada. E o Vader começa a tentá-la, né? Pra ver se a série vai cair pro lado sombrio ou não. E o Cal, né? Numa tentativa de salvar sua mestra, diz que ela ainda pode escolher. E é esse lapso de liberdade que faz com que a série não ceda pro lado sombrio. Ela cria uma bolha de proteção em volta dela e do Cal. O Vader continua a atacar. E vendo que não vai aguentar por muito tempo, o Cal usa a força para quebrar o vidro. Então o mar, né, começa a inundar o duto onde eles estão. E o Vader usa a força para segurar o mar, né? O Cal, ele pega a série que ficou inconsciente, começa a nadar. Só que ele também começa a perder a consciência. Então a Merrin chega, resgata os dois e se teletransporta para Mantis, né? O Cal acorda, com o Gris do lado, e percebe que eles conseguiram. Ele vai até a área comum lá da Mantis, a Merrin dá um abraço nele e tal. E ele pergunta pra série o que é que eles vão fazer agora. Ou melhor, o Gris pergunta, né? A série diz que a missão dela já acabou, que o Gris cumpriu o contrato dele, né? Ela agradece, só que o Gris diz, não, se vocês não se importam, eu fico e levo vocês pra onde precisarem. Então, né? A Merrin pergunta o que é que vão fazer quanto ao Holocron e todo mundo fica comentando, tipo, teorias, né? A série quer usar para reerguer a ordem. O Cal abre o Holocron e mostra lá a lista, né, com a próxima geração dos Jedi. Só que aí que tá, tem aquele dilema. As crianças vão ser perseguidas que vão estar com eles e podem ficar em perigo. E o Cal já viu naquela visão que pode dar errado e ele se tornar um Inquisidor. Então o Cal toma uma decisão, né? Ele diz que o destino dessas crianças não cabe a eles, deve ser confiado à força. Então ele usa o sabre de luz para destruir o Holocron e pergunta para onde eles vão em seguida. E assim se encerra a história de Jedi Fallen Order. Um jogo sensacional, muito bom, eu gostei. A tripulação da Mantis é muito bacana. E é isso, né, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou longo, como eu prometi, 40 minutos. Então, por favor, deixem um like, compartilhem.
Se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração e Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.